Olá, queridos! O salmo de hoje não tem um lugar definido na vida de Davi, mas traz uma mensagem de confiança profunda e pessoal em Deus nos momentos de grande dificuldade, o que era comum na vida de Davi. Uma característica interessante deste salmo é que ele frequentemente é citado em outras passagens das Escrituras. Davi tirou algumas lições preciosas dessa experiência angustiante e as registrou neste salmo. A primeira lição foi: quando os outros praticarem o mal, confie em Deus. O salmista declara sua confiança no Senhor e pede que Deus o livre e o defenda com base na sua justiça divina. Como de costume, Davi suplica para que Deus interfira sem demora e que seja para ele uma rocha e uma fortaleza. Além da proteção de Deus, Davi também precisa da sua orientação para evitar as armadilhas que o inimigo tinha preparado para ele. Sua oração de entrega, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, no versículo 5, é citada por Jesus na cruz antes de dar seu último suspiro. Assim, ele não entregou sua vida à morte para a destruição, mas ao Pai, com consciência triunfante para a ressurreição. Estevão também usou as mesmas palavras pouco antes da sua morte, e Pedro também tomou essa ideia emprestada, usando o termo encomendar, que significa depositar, confiar à proteção, como quem coloca dinheiro em um banco. A mão do inimigo estava contra Davi, mas ele sabia que estava seguro na mão de Deus. O Deus da verdade cumpriria as suas promessas. Seus inimigos eram idólatras, servindo a ídolos inúteis que não tinham poder para falar ou salvar. Mas Davi podia dizer: eu confio no Senhor. Confiar significa escorar-se ou depender de algo ou de alguém. Em sua misericórdia, Deus livrou Davi de muitos lugares perigosos, e Davi sabia que podia confiar em Deus outra vez. Isso lhe trazia conforto e alegria. Como havia feito no passado, Deus o livraria de um aperto e o colocaria em um lugar espaçoso. As tribulações e sua fé em Deus cooperariam para o seu crescimento espiritual. Quando estamos tão confusos que não conseguimos conhecer o nosso próprio estado, confiamos que o Senhor nos conhece completamente. Sócrates dizia: homem, conhece a ti mesmo. Esse é um bom preceito filosófico, mas homem, tu és conhecido por Deus, é um consolo sem comparação. A segunda lição que Davi nos ensina é: quando os outros o fizerem sofrer, clame pela misericórdia divina. Ao observarmos o vocabulário que Davi emprega para descrever a sua terrível situação, podemos entender bem sua necessidade de misericórdia. Ele estava numa tristeza profunda, suas forças físicas estavam falhando e até seus ossos estavam fracos. Sua alma estava angustiada pelo sofrimento que os outros lhe causaram. É provável que o rei tenha examinado seu coração e descoberto a presença de algum pecado que ele confessou ao Senhor. Além da angústia física e emocional, o povo passou a tratá-lo mal. Seus inimigos espalharam mentiras maldosas a seu respeito. Essas mentiras se espalharam rapidamente e os conhecidos e vizinhos de Davi acreditaram. E ele se tornou como um homem morto, esquecido como um pote quebrado, imprestável que havia sido jogado fora. A morte rondava o salmista. E qual foi a resposta de Davi para toda essa confusão? Ele disse ao Senhor: nas tuas mãos estão todos os meus dias. Ele havia colocado sua vida nas mãos de Deus e agora também estava entregando a ele aquelas circunstâncias. Davi acreditava que Deus traria luz às trevas e a verdade ao mar de mentiras que tomava conta de todo o povo. Em vez de o rei ser envergonhado, seus inimigos é que seriam humilhados, quando o Senhor revelasse a perversidade desses homens e os derrotasse. Se nós também acreditamos que todos os nossos dias estão nas mãos de Deus, esperaremos grandes coisas do nosso Pai Celestial. Quando enfrentarmos alguma dificuldade, teremos a certeza de ver as maravilhas de Deus, na certeza de que Ele livra aqueles que confiam nele. E a terceira lição que Davi nos ensina nesse salmo é:
Quando a vitória chegar, dê toda a glória a Deus. O rosto do Senhor resplandeceu sobre Davi e, apesar de ele ter sofrido, não foi abandonado. Davi sabia que o Senhor tinha um suprimento de bondade reservado para ele e que suas misericórdias nunca falham. Atacado por tantos inimigos e tantos problemas, Davi encontrou segurança no lugar secreto da presença de Deus. Ali havia conforto, força e verdadeira comunhão com ele. Há muitos cristãos que parecem saber muito pouco sobre o lugar secreto da presença de Deus. Acham que isso é apenas para aqueles que são mais espirituais, mas não, é para todos os que buscam ao Senhor e priorizam a comunhão diária com Ele e a sua palavra. Davi se sentiu tão seguro quanto alguém escondido no Santo dos Santos. O Senhor cuidou das conspirações dos inimigos e das mentiras que espalharam sobre o rei e revelou a verdade ao povo. A bondade extraordinária e a misericórdia maravilhosa de Deus era tudo que Davi precisava para atravessar a tempestade e sobreviver a tudo aquilo para poder, enfim, liderar o seu povo. No versículo 22, Davi confessa que em meio a toda aquela tribulação, ele sentiu vontade de desistir. Veja o que ele diz. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não era o inimigo que mais assustava Davi, mas sim a ideia de ter sido abandonado por Deus, em quem ele confiava e ao qual ele servia. O rei fez aquilo que todos nós devemos fazer quando temos a impressão de que Deus não está mais por perto. Clamou ao Senhor por sua misericórdia e o Senhor respondeu. Por fim, a experiência de Davi com Deus não poderia ser guardada para si mesmo. Ele teve que usar o que Deus havia feito em sua vida como motivação e lição para exortar todo o povo para amar e dar glória ao Senhor. Ele dirigiu-se ao povo e o encorajou a amar ao Senhor e a depositar nele a sua esperança. Quando cremos no Senhor, Ele coloca à nossa disposição a coragem e a força de que precisamos para vencer as tribulações da vida. Portanto, não podemos deixar de lhe dar toda a glória. Davi encerrou este salmo como um verdadeiro líder e amigo, encorajando os outros a se esforçarem para encontrar o que ele havia encontrado em Deus. O povo de Deus tem todos os motivos para ter coragem, porque é Deus quem fortalece o coração daquele que nele espera. E amanhã nós vamos refletir sobre o segundo dos 7 salmos penitenciais, ou salmos de penitência. É um salmo em que Davi confessa a Deus os seus pecados depois de tentar ficar calado e ter ficado seriamente doente por causa disso. Os detalhes desse salmo maravilhoso você confere aqui comigo amanhã no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!